A Aventura do Polegar Engenheiro, de Arthur Conan Doyle. De todos os problemas que foram submetidos ao meu amigo, Sr. Sherlock Holmes, por solução durante os anos de nossa intimidade, houve apenas duas que pude apresentar ao seu conhecimento, a do polegar do Sr. Atterley e a da loucura do Coronel Warburton. Destes, o último pode ter proporcionado um campo mais apurado para um observador perspicaz e original, mas o outro foi tão estranho no seu início e tão dramático nos seus detalhes que pode ser o mais digno de ser registrado, mesmo que tenha dado a minha opinião. Amigo, menos aberturas para os métodos dedutivos de raciocínio pelos quais ele alcançou resultados tão notáveis. A história, creio eu, foi contada mais de uma vez nos jornais, mas, como todas essas narrativas, seu efeito é muito menos impressionante quando exposta em bloco em uma única meia coluna impressa do que quando os fatos evoluem lentamente diante de você. Próprios olhos, e o mistério se dissipa gradualmente à medida que cada nova descoberta fornece um passo que leva à verdade completa. Na época, as circunstâncias causaram-me profunda impressão e o lapso de 2 anos dificilmente serviu para enfraquecer o efeito. Foi no verão de 1989, não muito depois do meu casamento, que ocorreram os acontecimentos que estou prestes a resumir. Eu havia retornado à prática civil e finalmente abandonei Holmes em seus aposentos na Baker Street, embora o visitasse continuamente e ocasionalmente até o persuadisse a abandonar seus hábitos boêmios a ponto de vir nos visitar. Minha prática havia aumentado constantemente e, como eu morava não muito longe da estação Paddington, recebi alguns pacientes entre os funcionários. Um deles, a quem eu havia curado de uma doença dolorosa e persistente, nunca se cansava de divulgar minhas virtudes e de tentar enviar-me a todos os sofredores sobre os quais pudesse ter alguma influência. Certa manhã, pouco antes das 7 horas, fui acordado pela empregada batendo na porta para anunciar que 2 homens tinham vindo de Paddington e estavam esperando no consultório. Vesti-me às pressas, pois sabia por experiência própria que os casos ferroviários raramente eram triviais, e desci correndo. Enquanto descia, meu antigo aliado, o guarda, saiu da sala e fechou a porta com força atrás de si. Estou com ele aqui, ele sussurrou, apontando o polegar por cima do ombro. Ele está bem. O que é isso, então? Perguntei, pois seus modos sugeriam que se tratava de alguma criatura estranha que ele havia enjaulado em meu quarto. É um paciente novo, ele sussurrou. Pensei em trazê-lo eu mesma, então ele não poderia escapar. Lá está ele, todo são e salvo. Devo ir agora, doutor, eu tenho meus doties, assim como você. E lá foi ele, esse vendedor de confiança, sem sequer me dar tempo para agradecer. Entrei no meu consultório e encontrei um senhor sentado à mesa. Ele estava discretamente vestido com um terno de tweed urze e um boné de pano macio que havia colocado sobre meus livros. Em uma das mãos ele trazia um lenço enrolado, todo salpicado de manchas de sangue. Ele era jovem, não tinha mais de 25 anos, devo dizer, com um rosto forte e masculino, mas ele estava extremamente pálido e me deu a impressão de ser um homem que sofria de uma forte agitação, que exigiu toda a sua força mental para controlar. Lamento engravidá-lo tão cedo, doutor, disse ele, mas sofri um acidente muito grave durante a noite. Cheguei de trem esta manhã e, ao perguntar em Paddington onde poderia encontrar um médico, um sujeito digno muito gentilmente me acompanhou até aqui. Dei um cartão à empregada, mas vejo que ela o deixou na mesinha de cabeceira. Peguei-o e olhei para ele. Senhor. Victor Atterley, engenheiro hidráulico, 16A, Victoria Street, 3º andar. Esse era o nome, o estilo e a morada do meu visitante matinal. Lamento ter feito você esperar, disse eu, sentando-me na cadeira da biblioteca. Você acabou de sair de uma viagem noturna, pelo que entendi, o que é em si uma ocupação monótona. Oh, minha noite não poderia ser chamada de monótona, disse ele, e riu. Ele riu com muita vontade, com uma nota alta e retumbante, recostando-se na cadeira e balançando os lados. Todos os meus instintos médicos se revoltaram contra aquela risada. Pare com isso. Chorei, controle-se. E derramei um pouco de água de uma jarra. Foi inútil, no entanto. Ele estava em uma daquelas explosões histéricas que surgem em uma natureza forte quando alguma grande crise passa e desaparece. Logo ele voltou a si, muito cansado e com aparência pálida. Tenho feito papel de bobo, ele engasgou. De jeito nenhum. Beba isso. Joguei um pouco de conhaque na água e a cor começou a voltar às suas bochechas exangues.
Isso é melhor. Disse ele. E agora, doutor, talvez você pudesse gentilmente cuidar do meu polegar, ou melhor, do lugar onde meu polegar costumava estar. Ele desenrolou o lenço e estendeu a mão. Até meus nervos endurecidos estremeceram ao olhar para isso. Havia 4 dedos salientes e uma horrível superfície vermelha e esponjosa onde deveria estar o polegar. Tinha sido cortado ou arrancado desde a raiz. Meu Deus! Eu chorei. Esta é uma lesão terrível. Deve ter sangrado consideravelmente. Sim, aconteceu. Desmaiei quando terminei e acho que devo ter ficado sem sentidos por muito tempo. Quando acordei, descobri que ainda estava sangrando, então amarrei uma ponta do meu lenço bem apertado em volta do pulso e prendi-o com um galho. Excelente! Você deveria ter sido cirurgião. É uma questão de hidráulica, sabe, e é da minha própria província. Isso foi feito, disse eu, examinando o ferimento, com um instrumento muito pesado e afiado. Uma coisa parecida com um cutelo, disse ele. Um acidente, presumo? De jeito nenhum. O que? Um ataque assassino? Muito assassino, de fato. Você me horroriza. Passei uma esponja no ferimento, limpei-o, fiz um curativo e finalmente cobri-o com algodão e bandagens carbolizadas. Ele se deitou sem estremecer, embora mordesse o lábio de vez em quando. Como é isso? Perguntei quando terminei. Capital. Entre o seu conhaque e o seu curativo, sinto-me um novo homem. Eu estava muito fraco, mas tive que passar por muita coisa. Talvez seja melhor você não falar sobre o assunto. Evidentemente, isso está te irritando. Ah, não, agora não. Terei de contar a minha história à polícia, mas, cá entre nós, se não fosse pela evidência convincente desta minha ferida, eu ficaria surpreso se eles acreditassem em minha afirmação, pois é uma afirmação muito extraordinária, e não tenho muitas provas com as quais possa faça backup, e, mesmo que acreditem em mim, as pistas que lhes posso dar são tão vagas que é uma questão de saber se a justiça será feita. Ah! Gritei, se for algo da natureza de um problema que você deseja ver resolvido, eu recomendo fortemente que você procure meu amigo, Sr. Sherlock Holmes, antes de ir à polícia oficial. Oh, ouvi falar desse sujeito, respondeu meu visitante, e ficaria muito feliz se ele abordasse o assunto, embora, é claro, eu também deva recorrer à polícia oficial. Você poderia me dar uma apresentação a ele? Eu farei melhor. Eu mesmo levarei você até ele. Eu deveria estar imensamente grato a você. Chamaremos um táxi e iremos juntos. Chegaremos a tempo de tomar um pequeno café da manhã com ele. Você se sente à altura disso? Sim, não me sentirei tranquilo até ter contado minha história. Então meu servo chamará um táxi e estarei com você em um instante. Corri escada acima, expliquei brevemente o assunto para minha esposa e em 5 minutos estava dentro de um carro de aluguel, dirigindo com meu novo conhecido para Baker Street. Sherlock Holmes estava, como eu esperava, vadeando pela sala de estar em seu roupão, lendo a coluna de agonia do The Times e fumando seu cachimbo antes do café da manhã, que era composto de todos os plugs e pontinhos que sobraram de seus cigarros na véspera, tudo cuidadosamente seco e recolhido no canto da lareira. Ele nos recebeu com seu estilo sereno e cordial, pediu fatias de pão e ovos frescos e juntou-se a nós em uma refeição saudável. Quando tudo terminou, ele acomodou nosso novo conhecido no sofá, colocou um travesseiro sob sua cabeça e colocou um copo de conhaque e água ao seu alcance. É fácil ver que sua experiência não foi comum, Sr. Atterley, disse ele. Reze, deite-se aí e sinta-se absolutamente à vontade. Diga-nos o que puder, mas pare quando estiver cansado e mantenha as forças com um pouco de estimulante. Obrigado, disse meu paciente, mas senti outro homem desde que o médico me fez o curativo e acho que seu café da manhã completou a cura. Tomarei o mínimo possível do seu valioso tempo, por isso começarei imediatamente com minhas experiências peculiares. Holmes sentou-se em sua grande poltrona com a expressão cansada e de pálpebras pesadas que escondia sua natureza perspicaz e ansiosa, enquanto eu estava sentado em frente a ele, e ouvimos em silêncio a estranha história que nosso visitante nos contou. Você deve saber, disse ele, que sou órfão e solteiro, residindo sozinho em um alojamento em Londres. Por profissão sou engenheiro hidráulico e tive uma experiência considerável em meu trabalho durante os 7 anos em que fui aprendiz da Venere Matheson, a conhecida empresa de Greenwich.
Há 2 anos, depois de cumprir minha pena e também de ter recebido uma boa quantia de dinheiro com a morte de meu pobre pai, decidi começar um negócio por conta própria e abri um escritório profissional na Victoria Street. Suponho que todo mundo considera seu primeiro início independente nos negócios uma experiência sombria. Para mim tem sido excepcionalmente assim. Durante 2 anos tive 3 consultas e um pequeno trabalho, e isso é absolutamente tudo o que a minha profissão me trouxe. Minha receita bruta é de 27 libras por 10 s. Todos os dias, das 9 da manhã às 4 da tarde, eu esperava em minha pequena sala, até que finalmente meu coração começou a afundar e passei a acreditar que nunca deveria ter prática alguma. Ontem, porém, quando eu estava pensando em sair do escritório, meu funcionário entrou para dizer que estava esperando um cavalheiro que desejava me ver a negócios. Ele também trouxe um cartão com o nome do coronel Lysander Stack gravado nele. Logo atrás dele vinha o próprio coronel, um homem um pouco acima da média, mas extremamente magro. Acho que nunca vi um homem tão magro. Todo o seu rosto se transformava em nariz e queixo, e a pele de suas bochechas estava bastante tensa sobre seus ossos proeminentes. No entanto, esse emagrecimento parecia ser seu hábito natural e não se devia a nenhuma doença, pois seus olhos eram brilhantes, seus passos eram rápidos e seu porte era seguro. Ele estava vestido de maneira simples, mas elegante, e sua idade, creio eu, seria mais próxima dos 40 do que dos 30. Senhor Atterley? Disse ele, com um certo sotaque alemão. Você me foi recomendado, Sr. Atterley, por ser um homem que não só é proficiente em sua profissão, mas também é discreto e capaz de preservar um segredo. Fiz uma reverência, sentindo-me tão lisonjeado quanto qualquer jovem se sentiria diante de tal endereço. Posso perguntar quem foi que me deu um caráter tão bom? Bem, talvez seja melhor que eu não lhe conte isso neste exato momento. Segundo a mesma fonte, você é órfão e solteiro e mora sozinho em Londres. Isso é bastante correto, respondi, mas você me desculpará se eu disser que não consigo ver como tudo isso afeta minhas qualificações profissionais. Pelo que entendi, foi sobre um assunto profissional que você quis falar comigo? Sem dúvida que sim. Mas você descobrirá que tudo o que digo vai direto ao ponto. Tenho uma missão profissional para você, mas o sigilo absoluto é absolutamente essencial. O sigilo absoluto, você entende, e é claro que podemos esperar isso mais de um homem que está sozinho do que de alguém que vive no seio de sua família. Se eu prometer guardar um segredo, disse eu, você pode absolutamente confiar que eu o faça. Ele me olhou fixamente enquanto eu falava, e pareceu-me que nunca tinha visto um olhar tão desconfiado e questionador. Você promete, então? Disse ele finalmente. Sim, eu prometo. Silêncio absoluto e completo antes, durante e depois? Nenhuma referência ao assunto, seja por palavra ou por escrito? Já lhe dei minha palavra. Muito bom. De repente, ele se levantou de um salto e, correndo como um raio pela sala, abriu a porta. A passagem lá fora estava vazia. Tudo bem, disse ele, voltando. Sei que os escriturários às vezes ficam curiosos sobre os assuntos do seu patrão. Agora podemos conversar em segurança. Ele aproximou sua cadeira da minha e começou a me encarar novamente com o mesmo olhar interrogativo e pensativo. Um sentimento de repulsa e algo semelhante ao medo começou a crescer dentro de mim com as estranhas travessuras deste homem sem carne. Mesmo meu pavor de perder um cliente não conseguiu me impedir de demonstrar minha impaciência. Peço-lhe que exponha o que pretende, senhor, disse eu, meu tempo é valioso. Deus me perdoe pela última frase, mas as palavras vieram aos meus lábios. O que você acha de 50 guinéus por uma noite de trabalho? Ele perguntou. Muito admiravelmente. Eu digo uma noite de trabalho, mas uma hora seria mais próximo do esperado. Quero simplesmente a sua opinião sobre uma máquina de estampagem hidráulica que ficou fora de serviço. Se você nos mostrar o que está errado, em breve consertaremos nós mesmos. O que você acha de uma comissão como essa? O trabalho parece ser leve e o salário generoso. Exatamente. Queremos que você venha hoje à noite no último trem. Para onde? Para Eyford, em Berkshire. É um pequeno lugar perto da fronteira de Oxford City e a 11 quilômetros de Reading. Há um trem de Paddington que o levará até lá por volta das 11h15. Muito bom. Vou descer de carruagem para encontrá-lo. Há uma viagem, então? Sim, nossa pequena casa fica bem no interior. Fica a uns bons 11 quilômetros da estação Eyford.
Então dificilmente poderemos chegar lá antes da meia-noite. Suponho que não haveria chance de um trem voltar. Eu seria obrigado a passar a noite aqui. Sim, poderíamos facilmente dar-lhe uma bronca. Apóstrofo, isso é muito estranho. Será que eu não poderia vir em um horário mais conveniente? Achamos que seria melhor que você chegasse atrasado. É para recompensá-lo por qualquer inconveniente que estamos pagando a você, jovem e desconhecido, uma taxa que compraria a opinião dos próprios chefes de sua profissão. Mesmo assim, é claro, se você quiser sair do negócio, há muito tempo para fazê-lo. Pensei nos 50 guinéus e em como eles seriam muito úteis para mim. De jeito nenhum, disse eu, ficarei muito feliz em me acomodar aos seus desejos. Gostaria, no entanto, de compreender um pouco mais claramente o que você deseja que eu faça. Exatamente. É muito natural que a promessa de sigilo que lhe exigimos tenha despertado a sua curiosidade. Não desejo comprometê-lo com nada sem que você tenha tudo exposto diante de você. Suponho que estamos absolutamente protegidos de bisbilhoteiros? Inteiramente. Então o assunto está assim. Você provavelmente sabe que a terra cheia é um produto valioso e que só é encontrada em um ou dois lugares da Inglaterra? Eu ouvi isso. Há pouco tempo comprei uma casa pequena, uma casa muito pequena, a 16 quilômetros de Reading. Tive a sorte de descobrir que havia um depósito de terra cheia em um dos meus campos. Ao examiná-lo, porém, descobri que esse depósito era comparativamente pequeno e formava uma ligação entre dois depósitos muito maiores, à direita e à esquerda, ambos, porém, nas terras dos meus vizinhos. Essas boas pessoas ignoravam absolutamente que suas terras continham algo tão valioso quanto uma mina de ouro. Naturalmente, era do meu interesse comprar as terras deles antes que descobrissem o seu verdadeiro valor, mas infelizmente não tinha capital para fazer isso. Entretanto, levei alguns de meus amigos ao segredo e eles sugeriram que deveríamos trabalhar silenciosa e secretamente em nosso próprio pequeno depósito e que, dessa maneira, ganharíamos o dinheiro que nos permitiria comprar os campos vizinhos. Isso já fazemos há algum tempo e para nos ajudar em nossas operações montamos uma prensa hidráulica. Esta impressora, como já expliquei, está fora de serviço e desejamos o seu conselho sobre o assunto. Contudo, guardamos o nosso segredo com muito zelo, e se um dia se soubesse que tínhamos engenheiros hidráulicos vindo à nossa casinha, isso logo suscitaria investigações e, então, se os fatos viessem à tona, seria um adeus a qualquer chance de obter esses campos e executar nossos planos. Foi por isso que fiz você me prometer que não contará a nenhum ser humano que irá para Eyford esta noite. Espero ter deixado tudo claro? Eu entendo você, disse eu. O único ponto que não consegui entender muito bem foi que uso você poderia fazer de uma prensa hidráulica para escavar terra cheia, que, pelo que entendi, é escavada como o cascalho de um poço. Ah! Disse ele descuidadamente, nós temos nosso próprio processo. Comprimimos a terra em tijolos, para removê-los sem revelar o que são. Mas isso é um mero detalhe. Confiei plenamente no Senhor agora, Sr. Atterley, e mostrei-lhe o quanto confio em você. Ele se levantou enquanto falava. Esperarei você, então, em Eyford às 11h15. Certamente estarei lá. E nem uma palavra para uma alma. Ele olhou para mim com um último olhar longo e questionador e então, apertando minha mão com um aperto frio e úmido, saiu correndo da sala. Bem, quando pensei em tudo isso com sangue frio, fiquei muito surpreso, como vocês dois podem pensar, com esta súbita comissão que me foi confiada. Por um lado, é claro, fiquei satisfeito, pois o honorário era pelo menos 10 vezes maior do que eu deveria ter pedido se tivesse estabelecido um preço para meus próprios serviços, e era possível que esse pedido pudesse levar a outros. Por outro lado, o rosto e os modos do meu patrono causaram-me uma impressão desagradável, e não pude pensar que a sua explicação da terra cheia fosse suficiente para explicar a necessidade da minha vinda à meia-noite, e a sua extrema ansiedade para que eu deveria contar a alguém sobre minha missão. No entanto, joguei todos os medos ao vento, comi um jantar farto, dirigi até Paddington e parti, tendo obedecido ao pé da letra a ordem de segurar a língua. Em Reading tive que mudar não só de carruagem, mas também de estação. No entanto, cheguei a tempo de pegar o último trem para Eyford e cheguei à pequena estação mal iluminada depois das 11 horas. Fui o único passageiro que desceu e não havia ninguém na plataforma, exceto um único carregador sonolento com uma lanterna.
Ao passar pelo portão, entretanto, encontrei meu conhecido da manhã esperando na sombra do outro lado. Sem dizer uma palavra, ele agarrou meu braço e me levou para uma carruagem, cuja porta estava aberta. Ele fechou as janelas de cada lado, bateu na madeira e partimos o mais rápido que o cavalo podia. Um cavalo? Interveio Holmes. Sim, apenas um. Você observou a cor? Sim, eu vi pelas luzes laterais quando entrei na carruagem. Era uma castanha. Parece cansado ou revigorado? Oh, fresco e brilhante. Obrigado. Lamento ter interrompido você. Por favor, continue com sua declaração mais interessante. Lá fomos então e dirigimos por pelo menos uma hora. O coronel Lysander dissera que eram apenas 11 quilômetros, mas eu diria que, pela velocidade que parecíamos ir e pelo tempo que demoramos, devia ser mais ou menos 12. Ele ficava sentado ao meu lado em silêncio o tempo todo, e eu percebi, mais de uma vez quando olhei em sua direção, que ele estava olhando para mim com grande intensidade. As estradas secundárias parecem não ser muito boas naquela parte do mundo, pois cambaleamos e sacudimos terrivelmente. Tentei olhar pelas janelas para ver algo de onde estávamos, mas elas eram feitas de vidro fosco e não consegui distinguir nada, exceto o ocasional borrão brilhante de uma luz que passava. De vez em quando eu arriscava algum comentário para quebrar a monotonia da viagem, mas o coronel respondia apenas por monossílabos e a conversa logo esmoreceu. Por fim, porém, os solavancos da estrada foram trocados pela suavidade nítida de um caminho de cascalho, e a carruagem parou. O coronel Lysander saltou e, enquanto eu o seguia, puxou-me rapidamente para uma varanda que se abria à nossa frente. Saímos, por assim dizer, da carruagem e entramos no corredor, de modo que não consegui captar o olhar mais fugaz da frente da casa. No instante em que atravessei a soleira, a porta bateu com força atrás de nós e ouvi vagamente o barulho das rodas enquanto a carruagem se afastava. Estava escuro como breu dentro de casa e o coronel se atrapalhou procurando fósforos e resmungando baixinho. De repente, uma porta se abriu no outro extremo do corredor e uma longa faixa dourada de luz disparou em nossa direção. Tornou-se mais amplo e apareceu uma mulher com uma lâmpada na mão, que segurava acima da cabeça, empurrando o rosto para frente e olhando para nós. Pude ver que ela era bonita e, pelo brilho com que a luz brilhava em seu vestido escuro, percebi que era um tecido rico. Ela falou algumas palavras em língua estrangeira, num tom como se estivesse fazendo uma pergunta, e quando meu companheiro respondeu num monossílabo áspero, ela se assustou tanto que a lâmpada quase caiu de sua mão. O coronel foi até ela, sussurrou algo em seu ouvido e então, empurrando-a de volta para o quarto de onde ela havia vindo, caminhou novamente em minha direção com a lamparina na mão. Talvez você tenha a gentileza de esperar nesta sala por alguns minutos, disse ele, abrindo outra porta. Era uma sala pequena, silenciosa e mobiliada com simplicidade, com uma mesa redonda no centro, sobre a qual estavam espalhados vários livros alemães. O coronel colocou a lâmpada no topo de um harmônio ao lado da porta. Não vou deixar você esperando nem por um instante, disse ele, e desapareceu na escuridão. Olhei para os livros sobre a mesa e, apesar da minha ignorância do alemão, pude ver que 2 deles eram tratados de ciência e os outros volumes de poesia. Depois fui até a janela, na esperança de poder vislumbrar o campo, mas uma veneziana de carvalho, fortemente gradeada, estava dobrada sobre ela. Era uma casa maravilhosamente silenciosa. Havia um relógio antigo fazendo tic-tac alto em algum lugar do corredor, mas fora isso tudo estava mortalmente silencioso. Uma vaga sensação de desconforto começou a tomar conta de mim. Quem eram esses alemães e o que faziam vivendo neste lugar estranho e afastado? E onde era o lugar? Eu estava a cerca de 16 quilômetros de Eford, era tudo o que sabia, mas não fazia ideia se era norte, sul, leste ou oeste. Aliás, Reading, e possivelmente outras cidades grandes, estavam dentro desse raio, então o lugar talvez não fosse tão isolado, afinal. No entanto, era certo, devido ao silêncio absoluto, que estávamos no campo. Andei de um lado para o outro na sala, cantarolando uma música baixinho para manter o ânimo e sentindo que estava merecendo meus honorários de 50 guinéus. De repente, sem qualquer som preliminar em meio ao silêncio total, a porta do meu quarto se abriu lentamente. A mulher estava parada na abertura, a escuridão do corredor atrás dela, a luz amarela da minha lâmpada refletindo sobre seu lindo e ansioso rosto.
Pude ver de relance que ela estava doente de medo, e a visão causou um arrepio no meu coração. Ela ergueu um dedo trêmulo para me avisar para ficar em silêncio e disparou algumas palavras sussurradas em um inglês ruim para mim, seus olhos olhando para trás, como os de um cavalo assustado, para a escuridão atrás dela. Eu iria, disse ela, esforçando-se, ao que me pareceu, para falar com calma, eu iria. Eu não deveria ficar aqui. Não há nada de bom para você fazer. Mas, senhora, eu disse, ainda não fiz o que vim fazer. Não posso partir antes de ver a máquina. Não vale a pena esperar, ela continuou. Você pode passar pela porta, ninguém atrapalha. E então, vendo que eu sorria e balançava a cabeça, ela de repente deixou de lado seu constrangimento e deu um passo à frente, com as mãos entrelaçadas. Pelo amor do céu! Ela sussurrou, saia daqui antes que seja tarde demais. Mas sou um tanto teimoso por natureza e estou mais pronto para me envolver em um caso quando há algum obstáculo no caminho. Pensei nos meus 50 guinéus, na minha cansativa viagem e na noite desagradável que parecia estar diante de mim. Foi tudo em vão? Por que eu deveria fugir sem ter cumprido minha comissão e sem o pagamento que me era devido? Esta mulher poderia, pelo que eu sabia, ser monomaníaca. Com um porte robusto, portanto, embora seus modos tivessem me abalado mais do que eu gostaria de confessar, ainda balancei a cabeça e declarei minha intenção de permanecer onde estava. Ela estava prestes a renovar suas súplicas quando uma porta bateu no alto e o som de vários passos foi ouvido na escada. Ela escutou por um instante, levantou as mãos com um gesto desesperado e desapareceu tão repentinamente e silenciosamente quanto havia surgido. Os recém-chegados eram o coronel Lysander Stack e um homem baixo e atarracado, com uma barba de chinchila crescendo nas dobras do queixo duplo, que me foi apresentado como Sr. Ferguson. Esta é minha secretária e gerente, disse o coronel. A propósito, tive a impressão de que deixei esta porta fechada agora há pouco. Temo que você tenha sentido a corrente de ar. Pelo contrário, disse eu mesmo abri a porta porque senti que o quarto estava um pouco fechado. Ele lançou um de seus olhares desconfiados para mim. Talvez seja melhor prosseguirmos com os negócios, então, disse ele. Senhor Ferguson e eu levaremos você para ver a máquina. É melhor eu colocar meu chapéu, eu suponho. Oh, não, está em casa. O quê, você cavou terra na casa? Não, não. É apenas aqui que o compactamos. Mas não importa isso. Tudo o que desejamos que você faça é examinar a máquina e nos informar o que há de errado com ela. Subimos juntos, o coronel primeiro com a lamparina, o gerente gordo e eu atrás dele. Era o labirinto de uma casa antiga, com corredores, passagens, escadas estreitas e sinuosas e portinhas baixas, cujas soleiras foram escavadas pelas gerações que as cruzaram. Não havia carpetes nem sinais de móveis acima do andar térreo, enquanto o reboco das paredes estava descascando e a umidade se espalhava em manchas verdes e prejudiciais à saúde. Tentei parecer o mais despreocupado possível, mas não tinha esquecido os avisos da senhora, embora os tivesse ignorado, e mantive um olhar atento sobre os meus dois companheiros. Ferguson parecia ser um homem taciturno e silencioso, mas pude perceber pelo pouco que ele disse que era pelo menos um compatriota. O coronel Lysander Stack finalmente parou diante de uma porta baixa, que ele destrancou. Dentro havia uma sala pequena e quadrada, na qual nós três dificilmente poderíamos entrar ao mesmo tempo. Ferguson permaneceu do lado de fora e o coronel me fez entrar. Estamos agora, disse ele, na verdade, dentro da prensa hidráulica, e seria uma coisa particularmente desagradável para nós se alguém a ligasse. O teto desta pequena câmara é na verdade a extremidade do pistão descendente, e ele desce com a força de muitas toneladas sobre o piso de metal. Existem pequenas colunas laterais de água do lado de fora que recebem a força e a transmitem e multiplicam da maneira que lhe é familiar. A máquina funciona com bastante facilidade, mas há alguma rigidez em seu funcionamento e ela perdeu um pouco de sua força. Talvez você tenha a bondade de dar uma olhada e nos mostrar como podemos consertar isso. Peguei a lâmpada dele e examinei a máquina minuciosamente. Na verdade, era gigantesco e capaz de exercer enorme pressão. Quando passei para fora, porém, e pressionei as alavancas que o controlavam, soube imediatamente, pelo som sibilante, que havia um leve vazamento, que permitiu a regurgitação de água através de um dos cilindros laterais.
Um exame mostrou que um dos elásticos que ficava em volta da cabeça de uma haste de acionamento havia encolhido a ponto de não preencher completamente o encaixe ao longo do qual funcionava. Esta foi claramente a causa da perda de poder, e indiquei-a aos meus companheiros, que seguiram as minhas observações com muito cuidado e fizeram várias perguntas práticas sobre como deveriam proceder para corrigir a situação. Depois de deixar isso claro para eles, voltei à câmara principal da máquina e dei uma boa olhada nela para satisfazer minha curiosidade. À primeira vista, ficou óbvio que a história da Terra cheia era uma mera invenção, pois seria absurdo supor que um motor tão poderoso pudesse ser projetado para um propósito tão inadequado. As paredes eram de madeira, mas o chão consistia em uma grande calha de ferro, e quando fui examiná-la pude ver uma crosta de depósitos metálicos por toda parte. Eu havia me abaixado e estava vasculhando aquilo para ver exatamente o que era, quando ouvi uma exclamação murmurada em alemão e vi o rosto cadavérico do coronel olhando para mim. "O que você está fazendo aí?" Ele perguntou. Fiquei com raiva por ter sido enganado por uma história tão elaborada como a que ele me contou. Eu estava admirando sua terra cheia, eu disse, acho que poderia aconselhá-lo melhor sobre sua máquina se soubesse exatamente qual é a finalidade para a qual ela foi usada. No instante em que pronunciei essas palavras, arrependi-me da precipitação do meu discurso. Seu rosto endureceu e uma luz sinistra surgiu em seus olhos cinzentos. "Muito bem", disse ele, "você saberá tudo sobre a máquina." Ele deu um passo para trás, bateu a portinha e girou a chave na fechadura. Corri em sua direção e puxei a maçaneta, mas ela estava bem segura e não cedeu nem um pouco aos meus chutes e empurrões. "Olá!" Eu gritei. "Olá! Coronel. Deixe-me sair." E então, de repente, no silêncio, ouvi um som que fez meu coração entrar na boca. Foi o barulho das alavancas e o barulho do cilindro vazando. Ele havia colocado o motor em funcionamento. A lâmpada ainda estava no chão onde eu a coloquei ao examinar o coxo. À sua luz, vi que o teto negro descia sobre mim, lentamente, aos solavancos, mas, como ninguém sabia melhor do que eu, com uma força que dentro de um minuto me transformaria numa polpa disforme. Atirei-me, gritando, contra a porta e arrastei com as unhas a fechadura. Implorei ao coronel que me deixasse sair, mas o barulho implacável das alavancas abafou meus gritos. O teto ficava a apenas 30 centímetros acima da minha cabeça e, com a mão erguida, pude sentir sua superfície dura e áspera. Então passou pela minha mente que a dor da minha morte dependeria muito da posição em que a encontrasse. Se eu me deitasse de bruços, o peso cairia sobre minha coluna, e estremeci ao pensar naquele estalo terrível. Mais fácil do contrário, talvez, e ainda assim, eu teria coragem de mentir e olhar para aquela sombra negra mortal oscilando sobre mim? Eu já não conseguia ficar de pé quando meus olhos captaram algo que trouxe uma onda de esperança de volta ao meu coração. Eu disse que embora o chão e o teto fossem de ferro, as paredes eram de madeira. Ao dar uma última olhada apressada ao redor, vi uma fina linha de luz amarela entre duas das placas, que se alargava cada vez mais à medida que um pequeno painel era empurrado para trás. Por um instante, mal pude acreditar que ali havia de fato uma porta que conduzia para longe da morte. No instante seguinte, atirei-me e fiquei meio desmaiado do outro lado. O painel havia se fechado novamente atrás de mim, mas o barulho da lâmpada e, alguns momentos depois, o barulho das duas placas de metal me disseram quão difícil havia sido minha fuga. Fui chamado de volta a mim mesmo por um puxão frenético em meu pulso e me vi deitado no chão de pedra de um corredor estreito, enquanto uma mulher se curvava sobre mim e me puxava com a mão esquerda, enquanto segurava uma vela em sua mão. Certo. Era o mesmo bom amigo cujo aviso eu rejeitara tão tolamente. "Vir. Vir." Ela chorou sem fôlego. "Eles estarão aqui em um momento. Eles verão que você não está lá. Oh, não perca esse tempo tão precioso, mas venha." Desta vez, pelo menos, não desprezei o conselho dela. Levantei-me cambaleando e corri com ela pelo corredor e desci uma escada em caracol. Este último levava a outra passagem larga e, assim que lá chegamos, ouvimos o som de pés correndo e o grito de duas vozes, uma respondendo à outra vinda do andar em que estávamos e do andar de baixo. Minha guia parou e olhou ao redor como alguém que está perdendo o juízo. Então ela abriu uma porta que dava para um quarto, através de cuja janela a lua brilhava intensamente. "É sua única chance", disse ela. "É alto, mas pode ser que você consiga pular."
Enquanto ela falava, uma luz surgiu no outro extremo da passagem, e eu vi a figura esbelta do coronel Lysander Stack avançando com uma lanterna em uma mão e uma arma parecida com um cutelo de açougueiro na outra. Corri pelo quarto, abri a janela e olhei para fora. Como o jardim parecia calmo, doce e saudável ao luar, e não podia estar a mais de 9 metros de profundidade. Subi no parapeito, mas hesitei em pular até ter ouvido o que se passava entre meu salvador e o rufião que me perseguia. Se ela fosse maltratada, então, sob qualquer risco, eu estava determinado a voltar para ajudá-la. O pensamento mal passou pela minha mente quando ele chegou à porta, passando por ela, mas ela jogou os braços em volta dele e tentou segurá-lo. Fritz! Fritz! Ela gritou em inglês, lembre-se de sua promessa depois da última vez. Você disse que não deveria ser de novo. Ele ficará em silêncio. Ah, ele ficará em silêncio. Você está louca, Elise. Ele gritou, lutando para se separar dela. Você será a nossa ruína. Ele viu demais. Deixe-me passar, eu digo. Ele a empurrou para o lado e, correndo para a janela, me atacou com sua arma pesada. Eu tinha me soltado e estava pendurado pelas mãos no peitoril quando o golpe dele caiu. Tive consciência de uma dor surda, meu aperto afrouxou e caí no jardim abaixo. Fiquei abalado, mas não ferido pela queda, então, me levantei e corri entre os arbustos o mais rápido que pude, pois entendi que ainda estava longe de estar fora de perigo. De repente, porém, enquanto eu corria, uma tontura mortal e um enjoo tomaram conta de mim. Olhei para minha mão, que latejava dolorosamente, e então, pela primeira vez, vi que meu polegar havia sido cortado e que o sangue escorria do meu ferimento. Tentei amarrar meu lenço em volta dele, mas ouvi um zumbido repentino em meus ouvidos e no momento seguinte caí desmaiado entre as roseiras. Quanto tempo fiquei inconsciente, não sei dizer. Deve ter passado muito tempo, pois a lua já havia afundado e uma manhã clara estava nascendo quando voltei a mim. Minhas roupas estavam todas encharcadas de orvalho e a manga do meu casaco estava encharcada com o sangue do meu polegar ferido. A sensação de dor lembrou-me num instante de todos os detalhes da minha aventura noturna, e pus-me de pé com a sensação de que talvez ainda não estivesse a salvo dos meus perseguidores. Mas, para minha surpresa, quando olhei em volta, não vi nem casa nem jardim. Eu estava deitado num canto da sebe perto da estrada principal, e um pouco mais abaixo havia um longo edifício que, ao me aproximar dele, provou ser a mesma estação a que cheguei na noite anterior. Se não fosse pelo feio ferimento em minha mão, tudo o que havia acontecido durante aquelas horas terríveis poderia ter sido um sonho maligno. Meio atordoado, entrei na estação e perguntei sobre o trem da manhã. Haveria um para Reading em menos de uma hora. O mesmo porteiro estava de serviço, descobri, como estava lá quando cheguei. Perguntei-lhe se já tinha ouvido falar do coronel Lysander Stack. O nome era estranho para ele. Teria ele observado uma carruagem na noite anterior esperando por mim? Não, ele não tinha. Havia alguma delegacia de polícia por perto? Havia a cerca de 5 quilômetros de distância. Era longe demais para eu ir, fraco e doente como estava. Decidi esperar até voltar à cidade antes de contar minha história à polícia. Eram 6 e pouco quando cheguei, então fui primeiro fazer um curativo no ferimento, e então o médico teve a gentileza de me trazer até aqui. Coloco o caso em suas mãos e farei exatamente o que você aconselha. Nós dois ficamos em silêncio por algum tempo depois de ouvir essa narrativa extraordinária. Então Sherlock Holmes tirou da estante um dos pesados livros de lugar comum onde colocou seus recortes. Aqui está um anúncio que lhe interessará, disse ele. Apareceu em todos os jornais há cerca de um ano. Ouça isto: perdeu-se, no dia 9 de janeiro, o Sr. Jeremiah Eiling, de 26 anos, engenheiro hidráulico. Saiu de seu alojamento às 10 horas da noite e desde então não se ouviu falar dele. Estava vestido, etc., etc. Essa representa a última vez que o coronel precisou de uma revisão em sua máquina, imagino. Meu Deus! Gritou meu paciente. Então isso explica o que a garota disse. Sem dúvida. É bastante claro que o coronel era um homem frio e desesperado, que estava absolutamente determinado a que nada atrapalhasse seu joguinho, como aqueles piratas descarados que não deixam nenhum sobrevivente de um navio capturado. Bem, cada momento agora é precioso, por isso, se você se sentir à altura, iremos imediatamente a Scotland Yard, como preparação para partir para Eyford.
Cerca de 3 horas depois, estávamos todos juntos no trem, indo de Reading para a pequena vila de Berkshire. Lá estavam Sherlock Holmes, o engenheiro hidráulico, o inspetor Bradstreet, da Scotland Yard, um homem à paisana, e eu. Bradstreet havia espalhado um mapa de artilharia do condado sobre a sede e estava ocupado com suas bússolas desenhando um círculo com Eyford no centro. Aí está você, disse ele. Esse círculo é desenhado em um raio de 16 quilômetros da aldeia. O lugar que queremos deve estar em algum lugar próximo dessa linha. Você disse 16 quilômetros, eu acho, senhor. Foi uma boa viagem de 1 hora. E você acha que eles trouxeram você de volta quando você estava inconsciente? Eles devem ter feito isso. Também tenho uma lembrança confusa de ter sido erguido e transportado para algum lugar. O que não consigo entender, disse eu, é porque eles deveriam ter poupado você quando o encontraram desmaiado no jardim. Talvez o vilão tenha se abrandado com as súplicas da mulher. Eu dificilmente acho que isso seja provável. Nunca vi um rosto mais inexorável em minha vida. Oh, em breve esclareceremos tudo isso, disse Bradstreet. Bem, desenhei meu círculo e gostaria de saber em que ponto dele se encontram as pessoas que procuramos. Acho que posso definir o que é, disse Holmes calmamente. Sério, agora. Gritou o inspetor, você formou sua opinião. Venha, agora, veremos quem concorda com você. Digo que é ao sul, porque lá o país é mais deserto. E eu digo leste, disse meu paciente. Eu sou a favor do oeste, comentou o homem à paisana. Existem várias pequenas aldeias tranquilas lá em cima. E eu vou para o norte, disse eu, porque lá não há colinas, e nosso amigo diz que não percebeu a carruagem subindo. Venha, gritou o inspetor, rindo, é uma diversidade de opiniões muito bonita. Encaixotamos a bússola entre nós. Para quem você dá seu voto de qualidade? Vocês estão todos errados. Mas não podemos ser todos. Ah, sim, você pode. Este é o meu ponto. Ele colocou o dedo no centro do círculo. É aqui que os encontraremos. Mas a viagem de 12 milhas? Ofegou Atterley. 6 fora e 6 atrás. Nada mais simples. Você mesmo diz que o cavalo estava fresco e brilhante quando você entrou. Como poderia ser isso se ele tivesse percorrido 20 quilômetros em estradas pesadas? Na verdade, é um ardil bastante provável, observou Bradstreet pensativamente. É claro que não pode haver dúvidas quanto à natureza desta gangue. Nenhum, disse Holmes. Eles são cunhadores em grande escala e usaram a máquina para formar o amálgama que tomou o lugar da prata. Já sabemos há algum tempo que uma gangue inteligente estava trabalhando, disse o inspetor. Eles estão rendendo meias coroas aos milhares. Nós até os rastreamos até Reading, mas não conseguimos ir mais longe, pois eles haviam coberto seus rastros de uma forma que mostrava que eram mãos muito experientes. Mas agora, graças a esta feliz oportunidade, penso que acertamos o suficiente. Mas o inspetor se enganou, pois aqueles criminosos não estavam destinados a cair nas mãos da justiça. Ao entrarmos na estação Eyford, vimos uma gigantesca coluna de fumaça que subia por trás de um pequeno grupo de árvores na vizinhança e pairava como uma imensa pena de avestruz sobre a paisagem. Uma casa em chamas? Perguntou Bradstreet enquanto o trem voltava a seguir seu caminho. Sim, senhor. Disse o chefe da estação. Quando isso estourou? Ouvi dizer que foi durante a noite, senhor, mas piorou e o lugar todo está em chamas. De quem é a casa? Dr. Becher. Diga-me, interrompeu o engenheiro, o Dr. Becher é alemão, muito magro, com nariz comprido e pontudo? O chefe da estação riu muito. Não, senhor, o Dr. Becher é inglês, e não há nenhum homem na paróquia que tenha um colete mais bem forrado. Mas ele tem um cavalheiro hospedado com ele, um paciente, pelo que entendi, que é estrangeiro, e parece que um bom bife Berkshire não lhe faria mal algum. O chefe da estação ainda não tinha terminado o seu discurso e todos nós nos apressamos em direção ao fogo. A estrada subia uma colina baixa e havia um grande edifício caiado à nossa frente, cuspindo fogo em cada fresta e janela, enquanto no jardim em frente 3 carros de bombeiros tentavam em vão manter as chamas sob controle. É isso! Gritou Atterley, em intensa excitação. Lá está o caminho de cascalho e há as roseiras onde estou deitado. Essa segunda janela é aquela de onde eu pulei. Bem, pelo menos, disse Holmes, você se vingou deles.
Não há dúvida de que foi a sua lamparina a óleo que, ao ser esmagada na prensa, incendiou as paredes de madeira, embora sem dúvida eles estivessem muito excitados na perseguição para observá-la naquele momento. Agora mantenha os olhos abertos nesta multidão para ver os seus amigos da noite passada, embora eu tema que eles já estejam a centenas de quilômetros de distância. E os temores de Holmes concretizaram-se, pois desde aquele dia até hoje nenhuma palavra foi ouvida sobre a bela mulher, o sinistro alemão ou o taciturno inglês. Cedo naquela manhã, um camponês encontrou uma carroça contendo várias pessoas e algumas caixas muito volumosas que se dirigia rapidamente na direção de Reading, mas ali todos os vestígios dos fugitivos desapareceram, e mesmo a engenhosidade de Holmes não conseguiu descobrir a menor pista sobre o seu paradeiro. Os bombeiros ficaram muito perturbados com os estranhos arranjos que encontraram lá dentro, e ainda mais com a descoberta de um polegar humano recém-cortado no parapeito de uma janela do segundo andar. Por volta do pôr do sol, porém, seus esforços foram finalmente bem-sucedidos e eles dominaram as chamas, mas não antes que o telhado desabasse e todo o lugar fosse reduzido a uma ruína tão absoluta que, salvo alguns cilindros retorcidos e tubulações de ferro, nenhum vestígio restou da maquinária que custou tão caro ao nosso infeliz conhecido. Foram descobertas grandes massas de níquel e de estanho guardadas num anexo, mas não foram encontradas moedas, o que pode ter explicado a presença daquelas volumosas caixas já referidas. A forma como o nosso engenheiro hidráulico foi transportado do jardim até ao local onde recuperou os sentidos poderia ter permanecido para sempre um mistério, não fosse o molde macio, que nos contou uma história muito simples. Evidentemente, ele havia sido carregado por duas pessoas, uma das quais tinha pés notavelmente pequenos e a outra extraordinariamente grandes. No geral, era muito provável que o silencioso inglês, sendo menos ousado ou menos assassino do que o seu companheiro, tivesse ajudado a mulher a tirar o homem inconsciente do caminho do perigo. Bem, disse nosso engenheiro com tristeza quando nos sentamos para voltar mais uma vez a Londres, tem sido um belo negócio para mim. Perdi meu polegar e perdi 50 guinéus, e o que ganhei? Experiência, disse Holmes, rindo. Indiretamente pode ter valor, você sabe, você só precisa colocar isso em palavras para ganhar a reputação de ser uma excelente companhia pelo resto de sua existência. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras marcantes de audiolivros.